compondo esta Assembleia Litúrgica na vivência do primeiro domingo da Quaresma. Os irmãos que nos acompanham pela TV Santos Mártires, nossa saudação especial àqueles que vivem a igreja doméstica, o encontro com Jesus na palavra e na Eucaristia. Desde quarta-feira de cinzas, nós estamos vivendo um tempo litúrgico chamado tempo quaresmal, tempo intenso, forte, propício, favorável à oração, à penitência, ao jejum, à caridade. E hoje, quando o Espírito de Deus impeliu, conduziu Jesus ao deserto, somos nós cristãos católicos também convidados, e por que não dizer, somos arrastados pelo Espírito ao deserto. E o deserto é o lugar da aridez, o lugar da solidão, o lugar do discernimento, o lugar das crises, porque no deserto nós nos encontramos com nós mesmos interiormente e entramos em crises e passamos a viver um processo de maturação, porque nos retiramos da normalidade, nos afastamos do cotidiano, do corriqueiro, para pensar na vida, para rever determinados hábitos, para nos convertermos, mudar de vida, encontrar ao nosso redor o diferente e olharmos para a realidade que está à nossa volta com outras lentes. O deserto nos faz um convite de nos despojarmos de tudo que temos, de tudo que somos, chamados no deserto a sair das nossas inércias. Somos no deserto chamados a nos descentrarmos, a deixarmos o centro, porque muitas vezes, pela sede de poder, de status, da vaidade, da presunção, muitas vezes nós nos colocamos no centro, e quando somos impelidos, arrastados ao deserto, o Senhor nos convida, pelo seu Espírito, a nos descentrarmos, a sairmos dos normóticos, com muitas aspas, daquilo que é rotineiro, para nos encontrarmos, para ouvirmos a voz do Espírito de Deus que nos levou ao deserto. Vamos ao deserto porque as vozes da carne, elas são deixadas de lado e agora eu sou conduzido a retirar-me com o Espírito para ouvir a voz do Espírito de Deus. E precisamos pedir ao Espírito no deserto que sejamos sensíveis às vozes da graça, às vozes do Espírito, abandonemos as vozes do mundo, da carne, das paixões desordenadas, das insídias satânicas, para abraçarmos o sagrado, para abraçarmos a palavra, para abraçarmos o jejum, a oração, a caridade. Este é o grande convite de Jesus hoje para nós, igreja, para vencermos o tédio, para vencermos as tentações, nós precisamos nos armar, estarmos assegurados da oração. O deserto é lugar de oração, é o lugar de nos dobrarmos e dizermos ao Senhor: nós necessitamos de Ti, Jesus. No deserto estamos sós, quiçá tenhamos a graça de encontrar um oásis, um lugar para beber da fonte. O Senhor é a própria fonte
que quer nos alimentar neste grande retiro quaresmal que iniciamos na última quarta-feira. Quarta-feira lembrava da palavra do Papa Francisco. Começamos quarta-feira uma viagem de regresso a Deus. Começamos com a igreja esse voltar-se. Fomos persuadidos pelo profeta Joel a rasgarmos o coração e não as vestes, para nos voltarmos inteiramente ao primeiro amor, para nos voltarmos para Jesus e para nos encontrarmos plenamente com Ele. Neste ano, a campanha da fraternidade está centrada no tema do diálogo. E o deserto é o lugar também, ajudados pela reflexão da campanha Fraternidade e Diálogo, no deserto limparmos os canais da comunicação que estão obstruídos pelo excesso de gordura do nosso ego, que estão obstruídos pelo autocentralismo, pela busca dos próprios interesses. Quantas vezes nós estamos em evidência, queremos ser o tal, a última Coca-Cola do deserto, queremos ser a pessoa mais importante, porque ocupamos função tal, cargo tal, porque no trabalho eu sou uma pessoa de destaque, isso e aquilo, e de repente nós obstruímos a graça de Deus com a nossa presunção, com o nosso autoritarismo, com a nossa sede de poder, e tudo isso morre. A Quaresma é tempo de mortificação, de deixarmos morrer toda prepotência, orgulho, autossuficiência, vaidade, sede de poder, para darmos lugar ao centro do nosso coração, a Deus. Por isso o descentramento, por isso a desobstrução. Precisamos neste tempo, através do diálogo, que implica numa saída de si, na abertura de si para ouvir o outro, para ouvir o diferente, a pessoa que pensa diferente de mim. E quando estabelecemos essa escuta, esse acolhimento ao outro na sua diferença, nós nos humanizamos, nós deixamos desobstruir toda a gordura ruim, tudo aquilo que no canal que favorece o respeito, o acolhimento, nós retiramos quando damos oportunidade ao outro de conversação, de comunicação, de diálogo. O diálogo entre as diferenças que nos humaniza. Conversar com alguém até que é de outra religião, prezando por aquilo que nos une, pelo respeito ao outro que pensa diferente de mim. Aqui, irmãos, quando encontramos o diálogo, não há lugar mais para julgamento, para suspeita, para fanatismo, para intolerância. Não cabe à vida do cristão católico, não pode ter espaço para a indiferença, para a intolerância. Seríamos estúpidos, ignorantes, se não formos capazes de respeitar o diferente, porque nós vivemos nas esferas que estão ao nosso redor, social, política, cultural, religiosa, nós vivemos a todo tempo diferenças. E o diálogo implica num abrir-se ao outro. Jesus é o próprio diálogo. É o diálogo de Deus Pai com a humanidade. Deus quis falar conosco por meio do seu Filho. A comunicação por excelência é Jesus. E se Jesus veio nos possibilitar acesso livre ao Pai, por meio dele nós podemos falar com o Pai nesta quaresma, neste retiro, neste deserto. Nós podemos nos dirigir a Deus, foi porque Jesus veio até nós
por isso ele é o próprio diálogo. Jesus é aquele que nos abriu ao diferente, que nos deu a graça de sair do nosso mundinho. Nós precisamos sair dos nossos guetos, dos nossos grupinhos formados, prosélitos às vezes, nos achamos superiores, os donos da verdade, o grupo mais santo. Somos presunçosos, há um pecado grande, é o pecado de nos acharmos superiores e acharmos que os nossos esforços é que vão nos salvar, quando é a graça de Deus, é Jesus quem nos salva, é esse Deus que estabelece diálogo, que nos faz criar vínculos. Quando eu me abro ao outro, dou espaço ao outro, eu crio vínculo com o outro, eu começo a ouvir, a ver o modo de ser e de pensar do outro, e respeito, e convivo. Não é assim dentro de casa? Nas nossas diferenças, nós vamos convivendo com o diferente. Eu vou respeitando o outro, senão não tem relacionamento que dure. Se nós não formos capazes de respeitar o diferente. E assim, quando nos abrimos, vamos multiplicando os pontos de vistas, vamos vendo com outras lentes as realidades à nossa volta e vamos nos tornando mais humanos, humanescentes, amorosos. E aí sim, poderão dizer, ali, naquela igreja, naquele grupo, há pessoas de fato cristãs, católicas, porque estão abertas ao diálogo. Queridos irmãos, neste primeiro domingo da Quaresma, assim como Jesus foi impelido a ir ao deserto e foi capaz de vencer as tentações, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de vencer a tentação, já citada, tantas tentações, da indiferença, da presunção. Que Ele nos ajude a entrar neste deserto e vencermos o mal que muitas vezes está dentro de nós mesmos. São Paulo diz que nós lutamos cotidianamente contra 3 inimigos: o mundo, o diabo e nós mesmos. Travamos uma constante luta contra esses inimigos, porque nós criamos dentro de nós indiferença, presunção, orgulho, vaidades. Peçamos ao Senhor que nos livre dessas tentações e que o Espírito que recebemos no batismo, que nos lavou de toda culpa, nos dê a graça da purificação e possamos sair desse deserto. Quando chegarmos ao final de março, na Semana Santa, saiamos vitoriosos, vitoriosos por sermos melhores do que hoje, do que ontem, mais amorosos, vitoriosos por vencermos o tédio da presunção e do orgulho, sermos pessoas abertas ao outro, ao diálogo, dando, partilhando amor e respeito. Seja esse o nosso compromisso desta Quaresma e desta semana. Olhar para o diferente, respeitar o outro, permitirmos que sejamos desintoxicados das feridas, dos nossos fechamentos, das nossas intolerâncias, dos nossos legalismos e moralismos. Cada um pode levar esta indagação para casa. Do que eu preciso me desintoxicar? Do que eu preciso me libertar? Quais são as minhas intolerâncias, as minhas indiferenças? Do que eu preciso me alimentar nesta Quaresma para me desintoxicar? Qual a palavra? Qual a leitura? Qual a música? Qual a convivência? Qual a partilha que me ajuda a me libertar de todas essas amarras? Para que aquela penitência, aquele propósito, aquele ideal da quarta-feira de cinzas possa estar presente toda a Quaresma e eu possa sair vencedor
com Cristo ressuscitado, vitorioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Fiquemos em pé, irmãos, e professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,